Olá, turma, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente fala sobre direção e liderança nas organizações. É um papel do gestor, é um dos papéis do gestor exercer na organização a direção, ok? E a direção diz respeito a conduzir os trabalhos e as pessoas de modo que a organização atinja os seus objetivos. Quando nós trabalhamos com o tema de direção nas organizações, sempre nos chama a atenção que esse é um papel necessário de ser exercido. É de se esperar que as organizações tenham um líder ou alguma pessoa de referência que possa dar para os trabalhadores e para o processo produtivo a direção necessária, tá bom? Então, essa função de direção nós podemos resumir com a seguinte definição: a direção consiste em coordenar as atividades da organização, liderando e motivando as pessoas para atingir os objetivos estabelecidos. Então, a atividade de direção consiste em coordenar, significa que eu preciso dar um bom prosseguimento a diferentes atividades que estão acontecendo. Atividades acontecendo de forma coordenada significa que elas atingem um determinado fim a partir de várias atividades diferentes. E esse é um papel da liderança. É conseguir perceber o nível de engajamento, a velocidade, a necessidade de matéria-prima, a necessidade de atendimento ao cliente, a necessidade de verificação da qualidade, ou seja, são vários processos acontecendo ao mesmo tempo e eles estão todos coordenados pela direção. Tá bom? Veja, não é que a direção deva fazer todas as atividades, não é isso. Mas a direção precisa estar atenta ao acontecimento das atividades, ao desenvolvimento dessas atividades. Okay? Então, em linhas gerais, é disso que trata a direção nas organizações. E aqui alguns elementos importantes nesse processo de direção: a hierarquia, o nível de centralização das organizações, os objetivos que tem as organizações e as pessoas, e o tipo de liderança que se estabelece, o comportamento da liderança que se estabelece. A gente vai ver cada um deles. Inicialmente, a hierarquia que existe nessa organização. Que tipo de hierarquia existe? Como essa organização se comporta em relação à sua autoridade? Esse tipo de hierarquia que existe é uma hierarquia rígida, ou seja, cada pessoa só faz estritamente aquilo para o qual foi contratado? Cada pessoa está restrito a um tipo de trabalho específico? Ou é uma hierarquia mais flexível, em que as funções e os níveis eles são mais maleáveis? As funções e os níveis eles têm interação de maior nível e até os papéis também são mais próximos, os papéis são desenvolvidos de forma mais maleável, de forma mais fluida. Então, esse é um elemento que a organização vai desenvolver, ok? E que os gestores precisam entender que tipo de hierarquia se estabelece aí. Reparem que o fato de você ter papéis mais flexíveis não significa que cada empregado, cada colaborador, cada funcionário deva ter 500 mil trabalhos. Não é isso. Às vezes, na organização de pequeno porte, de fato, uma pessoa ela é contratada para uma gama maior de trabalhos, simplesmente porque ela não tem demanda, por exemplo, para uma pessoa fazer um tipo de serviço o dia todo. Então, muitas vezes, ela tem uma gama um pouco mais ampliada por causa do porte da organização, ok? Isso é diferente de uma organização que contrata 3 pessoas para um determinado processo e por uma crise ou redução de custos demite 2, deixa uma só fazendo o papel das 3, quando na verdade existe sim trabalho para 3 pessoas. Essa é uma realidade diferente, a gente está falando de uma superexploração do colaborador, do trabalhador, e isso naturalmente é muito injusto. Mas em organizações de pequeno porte é mais natural e mais normal que aconteça uma gama maior de atividades. Bom, e o tipo de ordem que existe da direção para os trabalhadores? Como é que se configura? São ordens que podem ser discutíveis, ou seja, os colaboradores podem dar contribuições, por exemplo, para fazer de outra maneira, para tentar um processo de um outro jeito? Ou as ordens são indiscutíveis, elas precisam ser seguidas à risca como foram determinadas. Então, essas
Essas duas características da hierarquia precisam estar claras para quem vai fazer a direção de uma organização. Um outro elemento é o nível de centralização que ocorre em uma organização, ou seja, quão centralizada é a tomada de decisão. E a gente está falando aqui de poder na organização. Poder é exatamente a capacidade de tomar decisão. Se uma organização é mais centralizada, significa que o poder está concentrado na mão das lideranças. Se uma organização é mais descentralizada, significa que o poder está delegado às pessoas que estão mais próximas da atividade. Bom, então a gente precisa definir que tipo de delegação de autoridade existe. Ou se a autoridade vai ser delegada, porque numa empresa muito centralizada, numa organização muito centralizada, você só delega a tarefa, você não delega a autoridade. E aí vai para o próximo tópico, o empregado ou o executor da tarefa, ele não tem autonomia. Ou seja, se algo acontecer fora do script, se uma decisão precisa ser tomada de forma incomum, ele não tem autonomia para tomar essa decisão. Ele precisa sempre consultar os superiores e esperar uma deliberação dos superiores. Isso diz respeito ao nível de centralização. É natural que organizações mais tradicionais venham de uma postura mais centralizadora e organizações mais inovadoras tenham uma postura mais descentralizada, ok? Mas isso não é uma regra. Pode existir muito bem empresas inovadoras e até empresas jovens que são extremamente centralizadoras, como o contrário, ok? Mas, via de regra, essa relação acontece. Empresas inovadoras mais descentralizadas. Bom, em relação à autonomia que se dá para os empregados, ou seja, quanto de autoridade, o quanto de poder, o quanto de espaço eles têm, precisa também ser uma decisão construída. E uma decisão tomada pela direção de forma consciente. Nós entendemos que a nossa equipe é bem formada, que a nossa equipe é bem qualificada e por isso eles podem tomar decisões. É claro, se eu delego junto com a tarefa autonomia, eu também preciso ter funcionários mais qualificados. Eles precisam ter capacidade de tomar boas decisões quando os imprevistos acontecem. Se a postura da sua organização é de contratar sempre as pessoas mais baratas possíveis, pagar os piores salários do mercado e ter as pessoas menos qualificadas, e você tem uma postura de entregar a autonomia, o resultado pode não ser tão bom. Simplesmente que essas pessoas não estão qualificadas o suficiente, não foram qualificadas ou pelo seu processo educativo ou pela própria empresa para tomar decisões de boa qualidade. Então, é um risco. Ou seja, junto com a delegação, eu preciso ter qualificação. Eu preciso oferecer para a minha equipe uma melhoria na sua qualificação, um desenvolvimento na capacidade profissional, na competência, para que eles possam tomar boas decisões. Okay? Então, é um elemento também presente na direção, é o nível de centralização que tem uma organização. A vantagem da centralização é que os objetivos da organização estão mais controlados, eles estão mais concentrados, melhor dizendo, nas lideranças, ok? E uma empresa descentralizada, qual é a vantagem? É que as decisões são tomadas de forma mais rápida, de forma mais espontâneas, de forma mais urgentes e conseguem ser resolvidas com mais facilidade, ok? Mais facilidade. Então, tem vantagens e desvantagens em cada uma das escolhas, naturalmente. Bom, um terceiro elemento a ser percebido na direção são os objetivos da organização. Vejam, uma organização ela nasce para cumprir alguns objetivos. E para isso, para cumprir esses objetivos, a direção agrega pessoas com determinada competência, um tipo de mercado específico e traz também recursos, como recursos materiais, recursos financeiros, equipamentos, para atingir determinado fim, para atingir determinado objetivo. Bom, mas as pessoas que estão atuando nessa organização, elas também têm objetivos pessoais. Elas também têm sonhos próprios. A organização, na pessoa dos diretores, das pessoas que têm direção, tem certos sonhos, ok? A empresa não sonha, a empresa não é gente, a empresa não tem capacidades humanas. Mas os dirigentes sonham. Os dirigentes querem levar a organização para um determinado patamar, por exemplo.
A grande questão é, as pessoas que estão executando também não têm sonhos? E será que os sonhos da organização coincidem com os sonhos das pessoas? Ou, para que as pessoas abracem o sonho dos diretores da organização, da direção da organização, será que os sonhos delas também não precisam ser considerados? Parece que as organizações que mais levam em conta os objetivos pessoais dos seus empregados podem ter mais facilidade de atingir os seus próprios objetivos, se esses objetivos podem, de alguma maneira, encontrar uma certa direção comum. Ou seja, ambos querem crescimento, ambos querem ganhar dinheiro, ambos querem desafios que possam ser superados, ambos querem se realizar. Então, se nós conseguirmos juntar esses elementos em objetivos comuns das pessoas, das organizações, é muito maior a chance das pessoas darem engajamento. Um exemplo interessante disso é a comissão para vendedores, por exemplo, ou pagamento por produtividade. A organização tem o objetivo de vender muito, no primeiro exemplo, e a organização tem o objetivo de produzir muito, no segundo exemplo. Bom, se as pessoas que trabalham são remuneradas a partir do nível de vendas ou a partir do nível de produção, a tendência é que elas também abracem o sonho da organização, abracem os objetivos da organização, porque elas também estão sendo atendidas nos seus próprios objetivos. Eu estou falando aqui especificamente no objetivo financeiro, ok? Mas as pessoas não têm somente objetivos financeiros. Elas também querem ser respeitadas, elas querem ser valorizadas, elas querem aprender, elas querem crescer profissionalmente, pessoalmente, elas querem realizar sonhos. Bom, um gestor com a sensibilidade mais aguçada pode identificar como os sonhos dos seus colaboradores e os seus sonhos podem se juntar. Nós temos uma perspectiva muito presente nas discussões das organizações, que é uma perspectiva um pouco bélica, um pouco de combate entre o que quer a organização e o que querem os empregados. Especialmente porque ambos disputam o mesmo recurso, que é o que a organização produz para além do que ela paga como custo, ok? Então, a diferença entre o custo dela produzir e o que ela vende, então essa diferença é disputada, ok? Essa diferença é disputada porque uma parte vai para o governo em forma de impostos, outra parte ela precisa dar de desconto por causa da concorrência, outra parte ela tem custos de manutenção, custos ambientais, custos com os empregados, e vai sobrar um pedaço que a empresa chama de lucro, a contabilidade chama de lucro, e então esse recurso ele é disputado por várias frentes, ok? Então tem sim uma perspectiva bélica entre o que querem os empregados e o que quer a empresa, porque eles estão disputando o mesmo recurso. Bom, as organizações que conseguem um nível maior de engajamento vai tirar o peso dessa disputa ao levar em consideração de forma séria e honesta o que querem os empregados. Se isso conseguir ser feito, essas organizações terão empregados mais engajados, mais satisfeitos, com um nível de produtividade maior também. Bom, se a perspectiva for outra, é guerra mesmo, então vai ser uma eterna disputa e o nível de engajamento, a tendência é que não aconteça. A tendência é que ele tenha uma dificuldade muito maior de juntar o objetivo da organização com o objetivo dos empregados. Muito bem. E o último dos aspectos que eu quero chamar a atenção em relação à direção é o tipo de liderança. A liderança que está presente, ou o espírito da liderança. Vejam, normalmente o fundador de uma organização é alguém que tem uma capacidade de liderança interessante. E essa capacidade de liderança ela é transmitida aos novos líderes, às pessoas que assumem posições de liderança na organização. E isso não é uma mágica, ok? A tendência, bom, eu sou dono de uma pequena empresa, e aí minha empresa começa a crescer e eu começo a trazer funcionários para ser líder na minha empresa, para ser gestor, para ser responsável por alguma coisa, para ser chefe. Muito bem, quem é que eu trago? Eu trago as pessoas que comungam comigo do mesmo estilo de liderança que eu tenho. Por isso, em determinada organização, os chefes, os líderes, eles têm comportamentos tão parecidos. Não é uma mágica, não é uma
construção que acontece a partir do nada. É porque as pessoas que são elevadas ao cargo de chefia em determinada organização são aquelas que a direção entende que elas exercem a liderança de uma forma que a empresa ou a organização valoriza. Dessa maneira, ela consegue se proteger de um tipo de liderança que ela não concorda e ela valoriza aquele tipo de liderança que ela concorda. Bom, portanto, se você está numa organização e você tem uma capacidade de ser líder, de ser chefe, de assumir um posto de gestão, e isso ainda não aconteceu, preste atenção, tome cuidado. Porque pode ser simplesmente que você tenha um estilo de gestão que não combina com a organização. Significa que nessa organização você não vai ascender aos cargos de gestão. Não vai ascender aí, ok? Então eu diria que identifique o seu estilo, identifique empresas, organizações com seu estilo de gestão, e aí sim você vai ter muito mais espaço. Aí sim você vai ter muito mais... vai ser valorizado no seu trabalho e vai alcançar postos que você considera importantes, se for o caso. Muito bem. Então, se eu tenho esse carisma do fundador presente, o espaço para os novatos vai ser de acordo com esse carisma, vai ser de acordo com esse estilo, vai ser de acordo com essa história que tem a organização. Tem uma cervejaria muito importante no Brasil, que ela é muito famosa por ter um estilo de liderança ou de chefia, como queiram chamar, muito agressivo, muito agressivo. Inclusive beira o assédio, inclusive tem muitas denúncias de assédio de chefias nessa organização. Bom, e uma pessoa que tem uma liderança um pouco mais humana e está nessa organização? Simples, ela não vai ser promovida. Ela não vai alcançar os cargos de gestão. Porque nessa organização, eles valorizam um tipo de chefia específico e é uma chefia dura, é uma chefia que às vezes beira a grosseria e muitas vezes ultrapassa a grosseria chegando ao assédio. No trato com os empregados, eles entendem que os empregados darão mais somente embaixo de grito, embaixo de palavrão, enfim, situações de assédio e tudo mais. Então, é o estilo da organização, que do mesmo jeito que tem outras organizações que têm um estilo bastante diferente, e que se uma pessoa tem um estilo agressivo, nessas organizações que eu vou chamar aqui de humanizadas, essas pessoas não serão promovidas, elas não vão ter espaço. Ok? Porque é o estilo que está determinado, que está construído ao longo do tempo ali. Muito bem. Então, isso a gente encosta e se aproxima do último tópico. Existem estilos de liderança. Não tem um jeito só de ser líder numa organização. Não tem um jeito somente de ser chefe. Você pode ser um chefe com diferentes nuances, ok? E a rigor, cada pessoa é um chefe inigualável. E se nós temos 2 milhões de chefes, nós teremos 2 milhões de estilos. Porém, os estilos, as pessoas, na sua maneira de fazer liderança, eles se aproximam e em alguns aspectos eles são muito parecidos, o que nos permite fazer uma classificação, ok? Mas chamando a atenção para que toda classificação é injusta e reducionista, porque por mais que você se encaixe em um estilo específico, você não necessariamente tem todos os elementos daquele estilo e nada dos outros. Na maior parte das vezes você tem elemento de vários estilos diferentes com predominância de um específico. É para isso que serve a classificação, não é para te trancar em um modelo e dizer você é assim, é que você tem vários elementos de um determinado modelo, de um determinado tipo, ok? Então, os estilos de liderança mais conhecidos estão resumidos em 3 tipos. Não existem somente esses, eu repito, mas esses 3 são aqueles mais frequentes e são aqueles também que conseguem reunir a maior parte dos casos. Bom, tem um estilo autocrático, um estilo democrático e um estilo liberal. Eu aqui propositadamente coloquei autocrático de um lado e liberal do outro lado, porque são estilos contrários. E o democrático no meio com um pouco de cada um, ou não um pouco de cada um, mas num nível intermediário em relação a esses extremos. Muito bem. O primeiro estilo é o estilo autocrático. Esse é um estilo que comumente tem se chamado de chefe, ok? Apesar dessa nomenclatura não fazer sentido científico, ou seja, você pode ser chamado de chefe e ter outro estilo de liderança. Mas a nomenclatura conta pouco. O que conta realmente é como ela é feita, como ela é conduzida no dia a dia. Portanto, o estilo autocrático, ele é um chefe ou um líder que tem uma postura mais centralizadora. Normalmente ele não confia muito nos seus colaboradores e ele só confia na sua própria decisão, portanto ele é mais centralizador.
ele normalmente não dá autonomia, normalmente ele delega a tarefa, mas não a decisão continua com ele. Ele entende que ele é a pessoa mais capacitada para tomar todas as decisões e apesar dessa decisão muitas vezes gerar atraso nas respostas, mas ele entende que ele realmente detém o melhor conhecimento para conseguir fazer essa gestão e tomar as decisões. O estilo autocrático ele é focado na tarefa, ou seja, é preciso fazer o trabalho. Ah, mas a pessoa... Não, esquece a pessoa, o trabalho. Eu preciso de alguém que venha e faça esse trabalho específico. Então, é um foco na tarefa, na realização da tarefa. Esse chefe autocrático tende a pensar que o trabalhador é preguiçoso. Esse trabalhador dificilmente vai, por própria iniciativa, tomar um trabalho e fazer de bom grado. Não, ele precisa ser como que empurrado, ele precisa ser conduzido para o trabalho, ele precisa ser fiscalizado o tempo todo. Isso conduz à última característica que eu elenco aqui. Muito controle, existe muito controle no chefe autocrático, porque ele entende que se ele deixar o funcionário tomar suas providências com mais autonomia, isso não vai acontecer. Ele vai parar, ele vai esconder, ele não vai fazer o trabalho, ele vai atrasar. Então, ele vai exercer sempre muito controle, ele vai exercer sempre um controle muito rígido. Essa é a característica do estilo autocrático de liderança. O segundo estilo é o estilo democrático. Esse tem uma postura mais participativa, ou seja, ele toma a decisão, mas ele dá mais ouvidos aos colaboradores, aos trabalhadores, aos empregados. Então, ele considera que, a responsabilidade é dele, como líder, como chefe, mas ele vê valor na participação das pessoas. Então, as pessoas podem sim trazer contribuições, ele pode ouvir as pessoas antes de tomar uma decisão, ou até depois de tomar uma decisão, ouvir as pessoas e fazer um ajuste, fazer uma modificação da decisão tomada, porque ele entende que a participação é importante, ok? Bom, esse estilo democrático, normalmente, ele é mais focado no resultado. Ou seja, ao invés de eu ser focado na tarefa que tem que acontecer, não, eu preciso que o resultado mais global apareça. Eu preciso que esse resultado aconteça e seja feito por essas pessoas que podem, próximo ponto, ser motivadas. As pessoas podem ser motivadas e podem sim vir a participar. Uma liderança que imagina que as pessoas são motiváveis, ela vai tentar encontrar as causas da motivação e fazer com que a pessoa acesse isso, fazer com que a pessoa seja estimulada a ser motivada, porque a motivação não é algo externo, mas é algo da própria pessoa. Então, a pessoa pode se motivar se ela encontrar as condições boas, se ela encontrar as ferramentas ideais, ela pode sim ser motivada. E não é que o estilo democrático não exerce controle, ele exerce, mas é um controle muito mais do resultado. Como vai ser feito cada passo, as pessoas podem decidir conjuntamente ou podem ter níveis de velocidade diferentes, contanto que o resultado aconteça, ok? Então, esse, em linhas gerais, é o estilo democrático. O último é o estilo liberal. Ele é também chamado de laissez-faire, do francês, tipo, deixa fazer, deixa correr, deixa livre. Não tem nada a ver com postura política de liberal ou não liberal. No sentido de que o empregado ou o participante do grupo, ele vai fazer o trabalho por sua própria decisão. Ele não depende de uma chefia. As pessoas têm plena autonomia. Ela faz se quiser, se não quiser não faz, ela escolhe o jeito dela fazer, ela escolhe a maneira de fazer o trabalho, se o trabalho vai ser feito. É um estilo completamente focado nas pessoas. Então, não é tão importante se o resultado vai acontecer ou não. O importante é que as pessoas estejam bem, que as pessoas se realizem, que as pessoas façam se quiserem fazer. E aí, a postura mais coletiva olha, esse trabalho depende da gente, depende de nós. Se a gente quer fazer o trabalho vai sair. Se a gente não quiser fazer, ele não vai sair. E é um tipo de estilo que normalmente dispensa controle. Ele entende que as pessoas vão decidir se fazem ou não e, portanto, não faz nenhum sentido controlar. Você pode estar se perguntando, afinal de contas, em que tipo de organização o estilo liberal se encaixa? Você não consegue pensar em nenhum tipo? Por algum tempo eu fiz parte de uma banda de rock, que é uma organização, e o estilo de liderança que estava lá presente era o estilo liberal.
A gente fazia ensaio se quisesse, a gente aceitava os convites para tocar. Se a gente quisesse, a gente definia conjuntamente a hora de começar o ensaio, a hora de terminar. Então, nesse caso, o estilo liberal funciona muito bem. E um belo dia não era mais interessante continuar a banda, então interesses pessoais divergentes, um queria viajar, outro queria ir para outro canto, outro queria fazer outra faculdade, e a banda então acabou. Então, um estilo liberal, ela pode acontecer especialmente em atividades de trabalho voluntário. Repare, no trabalho voluntário, um componente importante é as pessoas querem fazer, é voluntário. Nesse caso, o estilo de liderança, ele tende a influenciar menos, porque as pessoas estão altamente motivadas para fazer aquele trabalho. É um trabalho que as pessoas, por exemplo, buscaram. Elas disseram, olha, eu quero fazer esse trabalho. Então, muitas ONGs têm um estilo de liderança completamente liberal, completamente nessa característica. Eu acompanhei algumas empresas juniores de graduação e a maior parte delas tem estilo de liderança democrático, a maior parte. Mas eu encontrei duas e eu diria que uma terceira também com uma relativa força tinha um estilo liberal. As pessoas decidiam conjuntamente. Eles faziam assembleia para quase tudo. E quase tudo era tomado, não era uma reunião de coordenadores, era uma reunião da empresa. E a empresa decidia, por exemplo, esse novo projeto aqui está um pouco estranho, não é bem dentro do nosso escopo. Pessoal, a gente pega ou não? E eles decidiam com o grupo todo. Então, é um estilo liberal de gestão que ele pode ser, sim, utilizado em várias situações, ok? Então, são os três estilos principais de liderança e vale a pena você entender qual é aquele estilo com o qual você mais se identifica. Qual é o estilo que para você faz mais sentido? Qual é o estilo que para você tem os melhores resultados no conjunto, ou seja, resultado para as pessoas, para os processos, para a organização, financeiro, bem-estar, realização, aprendizado, enfim. Qual é aquele que você acha que faz mais sentido? Se tem um que para você ele é muito importante, preste bem atenção na organização que você vai trabalhar. Porque se a organização que você vai trabalhar tem um estilo que é muito diferente do seu, tem duas coisas que acontecem. A primeira coisa é que você tende a se desmotivar rápido. E a segunda coisa é que dificilmente seu trabalho vai ser valorizado e você vai ser promovido. Simplesmente porque você tem um estilo que não combina com aquela organização. Aí tem um fundo de outro elemento importante que a gente chama de cultura organizacional. A cultura organizacional tem aspectos diferentes e um dos aspectos super importantes que existe é a liderança, o estilo de liderança que existe. Então, a minha indicação é identifique o seu estilo de liderança e busque organizações ou desenvolva a sua organização, se você tem uma ideia empreendedora e quer montar um negócio, que respeite esse estilo de liderança, que respeite essa maneira de se fazer gestão, para que você possa também se realizar no trabalho. Muito bem, então esse tópico, direção e liderança, foi o tópico da aula, dessa presente aula, e um abraço para vocês e até a próxima.